Olá! Que bom ter vocês conosco! Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente investiga a vida de notáveis nerds e geeks que, bom, ajudaram a construir esse mundo tech que a gente vive hoje. Hoje a gente vai fundo na história de Steve Jobs, né? Uma figura, assim, central e bem polêmica da tecnologia moderna. Temos bastante material aqui, artigos, pesquisas, para tentar entender quem ele foi, o que ele fez e qual o legado que ele deixou. Exato. E é importante dizer, né? Jobs não foi só o cara da Apple. Ele, mudou a nossa relação com a tecnologia. Pensa no Mac, no iPod, iPhone, iPad. Foram produtos que definiram eras. Mas claro, a história dele não é só de sucesso. Vamos olhar as complexidades também, a liderança, a vida pessoal. Certo. Então, para começar mesmo, quem era Steve Jobs? Além da Apple, que todo mundo conhece, teve a Next, teve a Pixar. Um visionário, sem dúvida, mas também famoso por ser bem intenso, né? Super intenso. E essa intensidade vinha muito, eu acho, de uma visão muito clara que ele tinha. Uma capacidade, assim, quase única de antecipar o que o consumidor ia querer, sabe? E de um jeito que juntava tecnologia com arte, com design. Aquela história do curso de caligrafia é um exemplo perfeito disso. É verdade. Ele fez esse curso numa época que ninguém ligava para isso em computação. E por falar em juventude, ele nasceu em 55, né? Foi adotado logo depois por Paul e Clara Jobs. Tem aquela história dele criança, da vizinha perguntando dos pais de verdade. E os pais adotivos responderam que ele era escolhido, especial. Sim, e isso parece ter tido um impacto grande, né? Talvez na autoconfiança dele e também nas expectativas altíssimas que ele tinha, de si e dos outros. E crescer ali onde seria o Vale do Silício, com um pai mecânico, super detalhista. Isso moldou muito ele, né? O pai ensinou o valor do acabamento mesmo nas partes que ninguém via. E na escola ele já era, meio diferente. Carismático, mas desafiador, aprendia muito sozinho. Totalmente. Essa inquietude já estava lá. A curiosidade também. Tem umas histórias dele pequeno, colocar um grampo na tomada, experimentar veneno. Mostra essa coisa de testar limites, né? E a própria casa onde ele cresceu, com o aquecimento radiante, influenciou o olhar dele para o design. E ele se destacou cedo, né? No ensino médio, lá por 68, conheceu o Steve Wozniak. Ah, o Woz, o gênio da eletrônica. Eles se conectaram por causa de música, tipo Bob Dylan, eletrônica, claro, e umas travessuras também. Como as Blue Boxes, né? Aqueles aparelhos para fazer ligação de graça. O Wozniak na parte técnica e o Jobs já vendo o potencial de negócio, de vender aquilo. Exato. E com 13 anos, imagina, ele ligou para o Bill Hewitt, da HP, pedindo peças para um projeto. E não só conseguiu as peças, como arrumou um estágio de verão lá. Uma audácia impressionante para um garoto. Essa ousadia seguiu com ele. Foi para a faculdade por Reed College, que era cara, de artes liberais, muito por causa da promessa feita aos pais biológicos na adoção. Mas largou rápido o curso formal. Largou, mas continuou por lá como ouvinte. E foi aí que ele fez a famosa aula de caligrafia com o Robert Palladino, um ex-monge trapista. Jobs mesmo disse, anos depois, que sem aquela aula, o Mac não teria as fontes bonitas que teve. Foi um daqueles pontos que se conectam olhando para trás, sabe? Totalmente. E nesse período ele também mergulhou fundo em outras coisas, né? Filosofia oriental, dietas bem radicais. Chegou a comer só maçã ou só cenoura por semanas. Ele era extremo em tudo, aparentemente. Teve a fase na comuna cultivando maçãs, trabalhou na Atari fazendo design de games em 74... e a viagem para a Índia com o amigo Dan Kotke buscando iluminação espiritual. Foram influenciados por aquele livro Be Here Now, né? Cabeça raspada, tipo aspirantes a monges. E ele também experimentou LSD nessa época. Disse que foi uma das experiências mais importantes da vida dele. Parou com isso quando a Apple começou a decolar. Sim, a busca espiritual era forte. E as dietas? Influenciadas por livros como Diet for a Small Planet, Muculus Diet Healing System... Frequentou comunidades alternativas, Hare Krishna. Era uma busca constante. E aí ele volta da Índia, reencontra o Wozniak, que estava lá no Homebrew Computer Club, mexendo no que viria a ser o Apple One. E aí a coisa engrena. Fundaram a Apple Computer Inc. em 1º de abril de 76. O Wozniak, Jobs e o Ron Wayne, que saiu logo no comecinho.
O nome Apple, dizem, veio da fase da Comuna ou para aparecer antes da Atari na lista telefônica, tem várias versões. Operando na garagem dos pais do Jobs, lá em Los Altos, montaram os primeiros 50 Apple I e venderam para Byte Shop, uma história clássica do Vale do Silício. E a divisão de trabalho já era clara ali, né? O Wozniak era o mago da engenharia, Jobs era a visão de mercado, a negociação, o marketing. Já tinha essa obsessão com os detalhes, até internos, desde cedo. Mas foi o Apple II em 77 que realmente explodiu, né? Mais completo, com gabinete plástico, cor, som, apresentado na West Coast Computer Fair. Foi o que botou a Apple no mapa de verdade. Sim, foi a primeira máquina que realmente parecia um produto acabado, pronto para o consumidor. E aí veio a profissionalização, com investidores como o Mike Markkula, um CEO, o Mike Scott, e também as primeiras tensões entre a visão do Jobs e a gestão mais corporativa. E o grande salto seguinte veio daquela visita famosa a Xerox PARC em 79, certo? Exatamente. Lá ele viu a interface gráfica com janelas, ícones e o mouse. Ele não inventou, mas ele viu o potencial daquilo como ninguém. Foi uma epifania. Quem inspirou o Lisa, lançado em 83. Tecnicamente super avançado, mas caríssimo, né? $10 mil na época. Um fracasso comercial. Um fracasso, mas um aprendizado essencial para o projeto seguinte, o Macintosh, de 84. Lançado com aquele comercial espetacular, 1984, dirigido pelo Ridley Scott no Super Bowl. Inesquecível. O Mac foi o primeiro computador com interface gráfica e mouse a fazer sucesso comercial de verdade. E junto com a impressora LaserWriter, em 85, criou o mercado de editoração eletrônica, o Desktop Publishing. Revolucionário. Só que, mesmo com o sucesso do Mac, as tensões internas na Apple aumentaram muito. Disputas de poder, visões diferentes para o futuro. E acabou que o Jobs foi forçado a sair da própria empresa em 1985. Um baque enorme. Mas ele não ficou parado, né? No mesmo ano, fundou a Next Inc., focada em computadores de altíssimo desempenho, principalmente para o mercado educacional e de pesquisa. O design era incrível, aquele cubo preto, mas também eram caros e venderam pouco, só umas 50 mil unidades. Pois é, mas a tecnologia da Next, o sistema operacional Next Step, era muito avançada e acabou sendo fundamental para o futuro. E, em paralelo, em 86, ele fez outra aposta. Comprou a divisão de computação gráfica da Lucasfilm por 10 milhões e criou a Pixar. A Pixar. No começo foi difícil, né? Ele investiu muito dinheiro do próprio bolso para manter a empresa viva. Muito difícil. Anos no vermelho. Mas ele persistiu. Acreditava no potencial da animação por computador e aí veio Toy Story, em 1995. Um sucesso estrondoso que mudou a história da animação para sempre. E depois vieram tantos outros, né? Vida de Inseto, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis. A Pixar virou sinônimo de qualidade e inovação. E em 2006, a venda para a Disney por 7,4 bilhões de dólares. E isso tornou o Jobs o maior acionista individual da Disney. Uma reviravolta em tanto. E enquanto a Pixar decolava, a Apple... Bom, a Apple estava em crise no meio dos anos 90, quase quebrando. Sim. E aí acontece o impensável. A Apple compra a Next em 1996, principalmente pelo sistema operacional. E em 97, Steve Jobs volta para a Apple, primeiro como consultor, depois como CEO interino, o iCEO. A empresa tinha tipo 90 dias de caixa. Estava na beira do abismo. E a primeira coisa que ele fez foi cortar, simplificar drasticamente a linha de produtos. Acabou com 70% deles, incluindo o Newton, projetos de clones do Mac, foco total. Exato. E fez aquele acordo surpreendente com a Microsoft, que investiu 150 milhões na Apple e se comprometeu a lançar o Office para Mac. Foi uma jogada de mestre para garantir a sobrevivência e ganhar tempo. E aí veio a virada de verdade com o iMac G3, em 98. Aquele computador colorido, translúcido, tudo em um, foi um sucesso instantâneo. Vendeu 800 mil unidades no primeiro ano. E a campanha Think Different marcou época. O iMac mostrou que a Apple estava de volta, com foco em design e simplicidade. E daí para frente foi uma sequência impressionante de inovações que mudaram indústrias inteiras.
O iPod em 2001 e a iTunes Store em 2003 revolucionou a música digital, né? Tirou o poder das gravadoras e colocou 1000 músicas no bolso. Totalmente. Depois, o iPhone em 2007, que ele apresentou como 3 dispositivos em um. Um iPod com tela touch, um telefone revolucionário e um comunicador de internet. Redefiniu o mercado de celulares e criou a economia dos aplicativos. E em 2010, o iPad criou a categoria dos tablets modernos. Uma experiência de computação que ele chamou de mágica. E o grande trunfo, talvez, foi criar esse ecossistema Apple super integrado, né? Hardware, software, serviços como iCloud, AirDrop, tudo funcionando junto de um jeito muito fluido. Isso virou uma vantagem competitiva enorme. Tá, mas o que exatamente fazia ele ser tão acima da média? Era só a visão de futuro? Olha, era um conjunto de coisas, né? A visão era fundamental. Essa capacidade de antecipar tendências, de ver o que as pessoas iriam querer antes delas mesmas. A interface gráfica, a música digital, o smartphone moderno, o tablet, ele estava lá. E a habilidade de síntese, né? De juntar tecnologia com artes, com design, de um jeito único. Aquela influência da caligrafia lá atrás. Sim, o foco obsessivo na experiência do usuário, na simplicidade. A ideia de que o melhor design é quase invisível. E um perfeccionismo extremo aplicado a cada detalhe, por dentro e por fora. E o carisma, né? Aquela capacidade de inspirar as equipes, de fazer acreditar no impossível. O famoso campo de distorção da realidade. As apresentações dele eram eventos. Verdade. E a resiliência. Pensa bem, ser expulso da própria empresa, ver a Next não decolar comercialmente e ainda assim voltar e liderar a maior virada da história corporativa talvez. Ele transformava fracasso em aprendizado. E a coragem de romper, né? De canibalizar produtos de sucesso, como o iPod foi pelo iPhone, se ele achasse que o futuro era outro. Exato. Ele revolucionou não uma, mas várias indústrias. Computadores pessoais, animação, música, telefonia, tablets, publicação digital. É impressionante. Mas como a gente falou, essa genialidade toda tinha um custo, um lado B. Quais foram os principais erros ou controvérsias? A gente já falou do Lisa, que era caro demais. Sim, mas talvez o mais falado seja o jeito de tratar as pessoas, né? O estilo de liderança era muito direto, às vezes brutal. Ou você era genial ou era imbecil. Críticas públicas, uma cultura de medo e sigilo em alguns momentos, pressão por prazos irreais. E a questão pessoal com a primeira filha, a Lisa Brennan Jobs. Ele negou a paternidade inicialmente, o que é bem irônico para alguém que foi adotado. Eventualmente eles se reconciliaram, mas foi uma marca difícil. Com certeza. E no mundo dos negócios, as disputas de propriedade intelectual, né? A briga com a Microsoft sobre o Windows, a própria inspiração na Xerox, o ecossistema fechado da Apple também sempre gerou críticas de ser meio monopolista, questões de privacidade. Decisões de produto às vezes questionáveis também, né? Dizem que ele resistiu à cor branca no início até o Johnny Ive convencê-lo. Mudanças de última hora que enlouqueciam as equipes e a relutância inicial em licenciar o macOS, que alguns acham que limitou o crescimento da plataforma. É. Mas olhando o quadro geral, os acertos foram gigantescos. O foco na integração hardware, software e serviços foi um acerto estratégico fundamental. A criação desses produtos icônicos, que não só venderam muito, mas definiram categorias e mudaram hábitos. E claro, a recuperação da Apple. Tirar a empresa da beira da falência e transformá-la numa das mais valiosas do mundo. É um feito inegável. Pensando nisso tudo, que lições a gente pode tirar da trajetória dele para nossa própria evolução? Olha, acho que a primeira é sobre perseverança e resiliência, né? Não desistir diante do fracasso. A saída da Apple, as dificuldades da Next, ele viu como aprendizado e voltou mais forte. A importância de ter uma visão de longo prazo também. Manter o foco mesmo quando as coisas estão difíceis, como foi com a Pixar no início. E a coragem de mudar, de se reinventar. Um foco na excelência, sem dúvida. Atenção aos detalhes. Não aceitar o medíocre, buscar sempre o melhor possível. E a simplicidade. A ideia de cortar o supérfluo para focar no que é essencial. Ele fez isso de forma radical quando voltou para a Apple. Aquela frase famosa do discurso dele em Stanford. Stay hungry, stay foolish. Manter a curiosidade, a disposição para questionar,
para não se acomodar. O valor de conectar áreas diferentes, né? Tecnologia, artes, humanidades, essa síntese que ele fazia tão bem. E talvez um desafio que a história dele deixa é como equilibrar essa busca incansável pela excelência com a humanidade, com respeito nas relações, né? Reconhecer que essa obsessão toda também teve custos, pessoais e para quem estava ao redor. Falando em outros lugares, tem uma pergunta que sempre surge. Ele já veio ao Brasil? As fontes que a gente consultou não detalham nenhuma visita específica dele para cá. Pois é, parece que não há registros claros sobre isso, mas tem muitas outras curiosidades sobre ele, né? Ah, sim. Os hábitos alimentares super extremos, por exemplo. As dietas só de fruta ou só de cenoura. Os jejuns longos. Dizem que o bolo de casamento dele, que era vegano, era praticamente intragável. Teve até um incidente numa viagem por causa de uma sopa que tinha manteiga. E toda a busca espiritual e a ligação com a contracultura. A viagem para a Índia, a fase aspirante a monge, as leituras sobre chakras, a experiência com o LSD, que ele considerava tão importante. A obsessão pelos detalhes chegava ao ponto de querer que os componentes internos dos computadores fossem organizados de bonitos, mesmo que ninguém fosse ver. E ele tinha centenas de patentes no nome, incluindo coisas como o design da escada de vidro das Apple Stores. E aquela história da aula de caligrafia com o ex-monge Robert Palladino e como isso impactou o Mac décadas depois. São conexões inesperadas. A vida pessoal dele em Palo Alto, depois que ficou famoso, era até discreta. Uma casa relativamente modesta, gostava de andar de bicicleta, tinha a tradição de decorar a casa para o Halloween, para as crianças da vizinhança. Ele se envolveu pessoalmente na abertura da Apple Store local. E as preferências de design, como a recusa inicial da cor branca até ser convencido pelo Johnny Ive. Tem até teoria de que o S no iPhone 4S era uma homenagem a ele, S de Steve, já que foi lançado logo após a morte dele. É muita história, né? No fim, ele foi mesmo essa figura, complexa. Um visionário que, com seus acertos e erros, mudou o mundo através da tecnologia e do design. Sem dúvida, e o legado dele continua muito vivo, né? Talvez a reflexão final seja essa. Até que ponto os fins, produtos incríveis, indústrias transformadas justificam certos meios, como um estilo de liderança às vezes abrasivo ou os custos pessoais envolvidos. Como essa história continua a desafiar o jeito que a gente pensa sobre inovação, design e liderança hoje em dia.